Olá, vamos conversar neste momento sobre as plantas avasculares e vamos fazer uma simulação de uma aula prática de como você poderia observar essas plantas no laboratório e será um momento assíncrono. Selecionamos algumas plantas que são comuns nós registrarmos aqui próximo à imediação da nossa universidade e, para tanto, a gente vai conversar com vocês. Tá? Só um minuto. Assim. Como vamos simular essa aula prática? Primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrar que as plantas avasculares estão dentro de Archaeoplastídea, junto com alguns outros organismos, todos fazem fotossíntese em Archaeoplastídeas, e como o nome diz, são organismos que têm cloroplasto primitivo, pelo fato de serem o primeiro a adquirirem essa vantagem evolutiva por meio das cianobactérias. As primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre são as plantas avasculares, que não têm processo de vascularização. Nesse grupo, nós vamos ter os antóceros, as hepáticas e os musgos. Neste momento, vamos conversar sobre antóceros e hepáticas, e antóceros, hepática e musgo fazem parte de plantas avasculares, que muitas vezes elas são confundidas como se todas fossem briófitas. Na realidade, são 3 filos distintos. Antóceros, hepáticas e musgos, 3 filos distintos. O que eu preciso para fazer coleta? Saco plástico, placa de pedra, frascos que vocês tenham na sua casa, ou outras vasilhas que vocês possam reutilizar, e vamos atrás dos antóceros. Em que ambiente nós podemos encontrar antóceros? Geralmente, ambiente bastante úmido, nos barrancos ou nas margens, no solo. Por ele ter um tamanho bastante diminuto, a gente precisa exercitar a forma de como a gente localiza esses organismos no campo. Ele geralmente fica com uma cor mais escurecida, né, o que o pessoal chama de verde musgo, né, fica com uma cor mais escurecida por causa da presença das cianobactérias. Levamos para o laboratório. No laboratório, a gente vai precisar de lupa e microscópio para fazer a análise dessa planta. Também vamos precisar de um estilete de ponta fina, de uma pinça, de uma lâmina de bisturi e placas de pedra. O primeiro grupo que a gente coletou naquele ambiente, que foram os antóceros, ele é fácil caracterização, porque ele tem, a maioria deles apresenta esse talo dorsiventral em forma de roseta. Dorsiventral, porque o ventre está voltado para o solo, né, fixando esse indivíduo com os seus rizoides e fazendo o processo de simbiose também com os fungos para absorver nutrientes, e o dorso está voltado para a superfície aérea, onde vai ser responsável pelas trocas gasosas e fotossíntese. Isso no gametófito. O esporófito é o único do grupo que faz fotossíntese. Ele é um esporófito incompleto, porque ele só tem uma cápsula, um esporângio longo, fotossintético, e uma região de adesão nesse gametófito. Quando a gente pega a lâmina do gametófito, a gente observa que a sua extremidade é completamente lobada devido ao processo de crescimento. E aí a gente vai detalhando e observando a lupa, esse gametófito. A gente observa também que existem as chamadas cavidades mucilaginosas, formando esses canais que estão aqui. Aqui dentro nós vamos ter cianobactérias que são simbióticas com esse organismo. E a extremidade dessas cavidades ou câmaras mucilaginosas, elas podem ser visíveis também à lupa. Como que é a anatomia? Eu peguei esse talo, peguei a lâmina de bisturi e cortei transversalmente. Primeira coisa que eu vou observar é que a célula que está responsável pela fotossíntese, a parenquimática, o cloroplasto ele é muito grande, ocupa quase todo o volume da célula, e aqui a gente dá para ver os pirenóides, aquela região com o rubisco, onde o amido se adere. Outra coisa, existem espécies que têm mais 2 ou 3 cloroplastos, mas essa específica, que é do gênero Antóceros, que nós estamos vendo, ela vai apresentar esse cloroplasto maior.
Na câmara mucilaginosa, dentro nós temos o nóstoque, que é uma cianobactéria endosimbionte, e através do seu heterócito, ele vai fixar nitrogênio e vai fornecer para a planta esse nitrogênio que ele fixou, e com isso auxilia essa planta a sobreviver com a falta do nitrogênio. Quando a gente corta o gametófito transversalmente, na região do esporófito, a gente observa o gametófito com as suas células preenchidas com líquidos que vai hidratar, ou então também preenchidas com alimento, então ela vai fornecer isso para o esporófito. Essa região mais clara aqui do esporófito é a região que a gente chama de pé. Essa região mais densa, que é a região de transição do gametófito para o esporófito, onde tem o tecido dos dois fazendo fronteira um com o outro, é a placenta. E é através da placenta que o processo de macrotrofia vai ocorrer. Quando tudo que o gametófito obteve em fotossíntese, ele compartilha com esse esporófito. Logo depois do pé, já começa a se desenvolver a cápsula. Então, esse esporófito só tem pé e cápsula. E essa cápsula, por ser fotossintética, ela dura bastante tempo. Tá? Uma vez a gente fez corte em talos de antócero e a gente visualizou os anterídeos, né, que ficam aqui dentro. O anterídeo é a estrutura reprodutiva que vai formar os gametas masculinos para que ocorra a fecundação do gameta feminino. A anatomia desse organismo apresenta um estômato, principalmente no esporófito, que é onde ocorrem as trocas gasosas, ok? Que já no grupo das marcantiófitas não vai ocorrer estômato, tá? Então, nós começamos agora a falar das hepáticas, que está no filo marcantiófita, também coletado em ambientes úmidos, geralmente na margem, né? Algumas são aquáticas, a gente pode encontrar na água, e outras ficam na transição água-terra, né? Elas podem flutuar, como podem aderir ao substrato. A hepática que eu vou detalhar aqui agora é do gênero Marcância, e esse gênero ele é composto por lâminas alongadas, dorsiventral, geralmente. Elas podem formar um emaranhado de hepática, ou também pode ser intercalada por alguns músculos, que, dependendo do ambiente onde ela está, é muito comum a gente localizá-la assim também. É importante a gente, quando levar para o laboratório, separar os músculos dessas hepáticas, para poder observá-las sozinho. Então, coletou nos ambientes úmidos, porque os respingos, aerossóis vão estar aqui. E uma outra coisa muito importante, os ambientes úmido, mas não com água poluída, só com água limpa, por isso que ela é uma boa bioindicadora de água limpa, ela não resiste à poluição. Placa de Petri no laboratório, a pinça e o estilete de ponta fina, e uma lupa no primeiro momento. Eu vou pegar aquele material que eu coletei, vou tentar separar 1 ou 2 exemplares para eu analisar a lupa. Uma vez separado, colocado na placa de Petri, eu vou observar que ele é uma lâmina achatada. Essa lâmina tem um conceptáculo, que é essa estrutura aqui, que vai produzir gemas, a gente volta isso daqui a pouco. Aumentando a resolução da lupa, a gente consegue ver os poros, tá? Ele não tem estômatos, tem poros, e esses poros ficam constantemente abertos. E isso é um preço que ela paga, e por isso que ela precisa ficar em ambiente úmido, porque senão ela vai ter perda por evaporação, por transpiração da água interna do organismo. Aqui eu tenho os conceptáculos, nós vamos ver depois a anatomia desse conceptáculo, e ele vai produzindo essas estruturas, elas parecem uma hóstia, uma lâminazinha alongada, achatadinha, formada por uma camada de célula só. Quando a água cai aqui dentro, e essas lâminas estão soltas, já se soltaram do fundo do conceptáculo, ela é levada, e aonde essa água para, ela vai crescer e formar um clone desse indivíduo, porque isso não é processo de reprodução sexual, é reprodução vegetativa, e isso não é um esporo, tá? Isso é uma lâmina de crescimento imediato à medida que ela sai dessa estrutura.
Quando eu viro do lado para ver a parte ventral dessa hepática, tem duas estruturas que nos chamam a atenção. Primeiro, a presença dos rizóides, que fixam ela ao solo e que fazem simbiose com os fungos, tá? Para poder sobreviver no ambiente terrestre, e a presença de escamas. As escamas, a água entra aqui, por capilaridade, ela vai até internamente a célula. De novo, vou precisar de alguns elementos, né? A placa de Petri, vou precisar do bisturi, da lâmina do bisturi, para manusear os elementos, né? A pinça, o estilete de pontiagudo, vou precisar de lâmina, faço o corte, coloco aqui em cima, coloco a lâmina por cima do corte, sempre preenchido com água, essa lâmina, o corte aqui no centro, preenchido com água, e levo ao microscópio. Chegando ao microscópio, eu vou observar que esse corte que eu fiz, ele tem faixas. A primeira transparente de cima é uma epiderme, logo abaixo, a faixa mais esverdeada é o parênquima clorofiliano, depois eu tenho o parênquima de reserva, tá? Que, inclusive, uma das reservas dele pode ser a antocianina, essa substância que deixa essa cor arroxeada, tá? E aqui, não está nessa foto, mas tem os rizóides que estariam aderindo essa planta ao solo, preferencialmente. De novo, a epiderme, uma camadinha só, abaixo da epiderme eu tenho o parênquima fotossintetizante, ou clorofiliano, e depois o parênquima de reserva. Dentro do parênquima de reserva, tem-se amiloplastos ali estocados, tá? E água ou outra substância qualquer. Aqui, numa parte mais jovem da planta, o parênquima clorofiliano, a gente observa que as células, muitas vezes, principalmente na região da câmara, vou voltar mais à frente para detalhar isso, as células não são totalmente unidas umas às outras. Aqui, só para a gente observar de novo, os parênquimas, né, clorofiliano e de reserva. Quando a gente vai observar a região do poro, aqui num corte transversal e aqui numa vista superficial. Primeiro, aquele poro é formado por células. E quando a gente corta transversalmente, são várias células empilhadas uma em cima da outra, tá? Se a gente contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. Isso é importante para a gente definir um gênero, principalmente o gênero marcância. Saber quantas células formam esse poro. Abaixo da região do poro tem a câmara aerífera, onde vai ocorrer as trocas gasosas. O poro não fecha, fica constantemente aberto, daí a necessidade de sobreviver num ambiente úmido. Nessa foto aqui, como ficou um ar aqui, ela ficou meio escura. Aqui embaixo fica logo a câmara, né? A câmara aqui também, né? E, como eu já falei, os números de células são importantes. Aqui, ó, a câmara aerífera, abaixo da região do poro, aqui é o poro. O parênquima fotossintetizante, as células são células irregulares, não são tão compactadas. Na região distante do poro, elas já são mais compactadas. Então, é aqui, nessa câmara aerífera, que ocorrem as trocas gasosas constantemente. Num corte da gema desse organismo, aquele conceptáculo, do conceptáculo, a gente tem as gemas, que é produzida por um tecido na base desse conceptáculo. Elas são estruturas bem laminares, bem fininhas, formadas por uma camada, presa por uma base. Quando ela está pronta, ela se solta. Aqui já tem uma solta. Quando entra a água leva ela para fora do conceptáculo, tá? Então, isso é um processo de reprodução vegetativa, tá? Ela vai criar um clone do indivíduo. Na porção inferior, a gente tem os rizóides. Geralmente, os rizóides são unicelulares, cada prolongamento desse é uma única célula. Ele vai se consorciar com as hifas de fungo, e ele vai, ter a função de fixar e também captar nutrientes junto com os fungos para mandar para a região parênquimática de reserva, que está logo aqui. Essa porção mais roxinha que está aqui, ela é uma escama. Então, essa escama, ela tem uma forma de funil, a água entra por ela e, por capilaridade, ela vai passando essa água até chegar ao parênquima de reserva também, para que ela possa ser estocada e utilizada pela planta.
As hepáticas folhosas, nós vamos detalhar o gênero Frulânia. No campus é muito comum a gente encontrar Frulânia, principalmente ali em volta do ICB1, naquela mata do ICB1. Essa árvore, toda essa mancha escura que está aqui, ó, são gametófitos de Frulânia, ok? Aqui é o Instituto de Química e aqui por trás da mata o ICB1. Então, a gente foi lá, coletou esses materiais, colocou numa placa de Petri, colocou água para umedecer, para ela ficar melhor para a gente observar, e a gente consegue ver o formato do corpo. Na lupa a gente já consegue ver, mas para detalhar a gente tem que levar ele ao microscópio. Então, qual é o formato do corpo desse gametófito folhoso da Frulânia? Primeiro, esse eixo principal, que é o caulídeo ou cauloide, aonde as inserções laminares, as expansões laminares se fixam. Essas expansões laminares são chamadas de filídeos. Então, geralmente, a gente separa uma hepática folhosa de um musgo, que também é folhoso, porque os filídeos são bilaterais, e no musgo os filídeos são radiais. Ela também tem uns lóbulos, que depois eu vou mostrar para vocês mais à frente, esses lóbulos servem para estocar água também, e ela é uma planta epífita, ela está em cima de uma árvore. Então, nós vamos ver quais são as adaptações que esse organismo faz. E, além desses filídeos bilaterais, tem um filídeo na parte ventral dessa hepática, porque ela é uma planta prostrada, ela fica deitada ali naquela árvore, né? Chamado anfigastro, que é um filídeo diferenciado. Então, aqui, ó, o anfigastro está aqui, e os dois filídeos principais, um para um lado, outro para o outro, são filídeos bilaterais. Filídeos bilaterais, um para um lado e um para o outro, tá? O anfigastro já fica para a parte voltada externa dessa hepática, porque a outra parte está aderida à planta, com seus rizóides, e o anfigastro é um filídeo que fica na região ventral dessa hepática. Os lóbulos também são observados, que são estruturas laminares recurvadas em forma de jarra, que servem para estocar água, tá? E os rizóides saem de porções em porções dessa planta, cada filamento, cada estrutura dessa é uma única célula, e o conjunto dessas várias células vai formar o que a gente chama de rizóides, que cada um é um rizóide, tá? Aqui eu tenho um ramo jovem que pode ficar aderido a essa planta mais antiga, ou ele pode ser liberado e, como um propágulo, ele formar uma planta nova. Estrutura feminina, estrutura de proteção do arquegônio, que fica aqui dentro, são filídeos especiais que protegem esse arquegônio, que é fácil a gente observar neste grupo, tá? Esse já estava fecundado, então eu só tenho a extremidade do arquegônio, e aqui já é o novo esporófito que já vai se formar, ó, aqui ele está bem globoso, e aqui vai, e quando esse esporófito se forma, eu tenho a cápsula, a haste e o pé inserido nele, tá? Na anatomia, mas essa planta praticamente é melhor observada no microscópio, nós vamos detalhar a margem do filídeo, aonde eu tenho células desidratadas e células hidratadas. É uma margem contínua, tá? As células desse grupo vão apresentar como reserva oleocorpos, que são essas estruturas alongadas e esbranquiçadas. O cloroplasto, geralmente, são vários e periférico, tá? Quando a planta está desidratada, as células ficam com este formato, com a parede bem espessada, os cloroplastos transformados em proplastídeo, e não fazem fotossíntese. Quando ele recebe a água, imediatamente essa planta, essa célula começa a se hidratar muito rápido, sai do estado de latência, os cloroplastos são ativados e a parede, e o intervalo entre a parede que estava com espessamento de substâncias para evitar a desidratação, porque ele está em estado de latência aqui, diminui e a planta volta a ser fotossintética. Então, esse é o processo da poiquiloidria, com maiores detalhes, a planta desidratada e a planta já hidratada depois que recebe água. E o que a gente observa é isso,
Na planta desidratada, as células estão dessa forma, e nas plantas hidratadas, as células estão daquela outra forma. Como ela é uma planta epífita, ela não está no solo, ela não tem os fungos para fazer processo de absorção, ela vai utilizar os rizóides só para fixar, e ela desenvolveu também um processo de exossimbiose, ou seja, externamente no seu corpo, ela tem várias cianobactérias que permitem, por meio da fotossíntese, repassar solutos para ela sobreviver. Como exercício, eu vou passar para você que esses gêneros que eu falei aqui agora, nós vamos procurar o posicionamento dele. De que forma? Nós vamos até essa plataforma, que vai estar lá no seu roteiro, e quando eu chego na plataforma que se chama Taxonomicon, se você só jogar Taxonomicon nas ferramentas de busca, você já vai cair nela. Eu vou pegar essa região aqui, eu vou colocar o nome do gênero, tá? Eu coloquei o nome Frulania, cliquei em cima do Go, aí apareceu Frulania, gênero, é uma planta, ele já te dá essa informação. Aí você clica em cima de Frulania, ele te dá todo o posicionamento. Como tem vários posicionamentos, eu vou querer só uma coisa: qual é o domínio, qual é a linhagem ou reino, qual é o filo, qual é a ordem, qual é a família e qual é o gênero. O gênero você já sabe que é Frulania, ou Marcância, ou Antóceros, tá? Esses são os gêneros que nós vimos agora, nesse momento. Uma boa atividade para vocês, e até o próximo momento que nós vamos nos encontrar.